Olá, seja bem-vindo a este episódio 308 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Um dos privilégios de fazer este programa é podermos abrir espaço a perguntas dos nossos ouvintes, através do mail que já conhece, historia@observador.pt, e nós não conseguimos dar resposta nem a um décimo dos mails que nos chegam, o que é uma pena. Mas ainda assim, as perguntas dos nossos ouvintes são com grande frequência inesperadas, são questões que nunca nos passariam pela cabeça e que nos deixam a matutar. Olha, está bem visto, nunca tinha pensado nisto assim. E é esse o caso de uma ótima pergunta enviada pelo ouvinte João Maria Barreto Guimarães sobre os acontecimentos que se seguiram ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando comparados com o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós falamos disso aqui no episódio anterior, e portanto, neste caso, o chamado erguer da cortina de ferro, como lhe chamou Winston Churchill, e o início de uma guerra fria que separou a Europa Ocidental da Europa Oriental e que, como sabemos, foi controlada pela União Soviética durante 40 anos. Escreve o João Maria Barreto Guimarães. Há já algum tempo ocorreu-me a seguinte pergunta: por que não houve uma guerra fria logo após o fim da Primeira Guerra Mundial? Com a capitulação da Alemanha, não seria de esperar que um hipotético bloco ocidental se opusesse a um bloco oriental, como aconteceu 25 anos depois? Quais as diferenças entre as duas situações que impediram que isso ocorresse? Ora, cá está uma pergunta surpreendente, Rui. Porquê é que não houve Guerra Fria e porquê é que não houve construção de dois blocos europeus distintos logo após o fim da Primeira Guerra Mundial? Era porque também a União Soviética naquela altura ainda não tinha o poder que tinha décadas depois? Sim, essa é uma das razões. Verdadeiramente não havia nem o poder nem o interesse que houve 2 décadas depois, no fim da Segunda Guerra Mundial. No fim da Primeira Guerra Mundial, o que se nota é uma espécie de grande ou relativo desinteresse das potências vencedoras, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que desmobilizam, ou retiram, e no caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, saem do continente, da Europa, depois da Conferência de Paz de Paris, concluída em 28 de junho de 1919, portanto, vão-se embora. Isso é tudo o contrário do que nós tivemos a descrever no episódio anterior, não é? Uma fortíssima permanência muito longa. Porquê este desinteresse? Isto é por várias razões. Primeiro, por exemplo, no caso da França e da Inglaterra, que são vencedoras da Primeira Guerra Mundial, mas que saem da Primeira Guerra Mundial extraordinariamente enfraquecidas. Quer financeiramente, porque tiveram de vender ativos e contrair empréstimos para financiar o seu esforço de guerra, quer demograficamente. Por exemplo, no Reino Unido, em 1921, há um censo que descobre que há 28 milhões de mulheres para 18 milhões de homens. Quer dizer, portanto, há ali eles chamam o gap, quer dizer, de 2 milhões de homens que deviam existir e que não existem. A França, nós sabemos, por exemplo, no caso da França, a França perdeu 1/4 dos homens entre os 18 e os 27 anos durante a Primeira Guerra Mundial. 1/4 desses homens desapareceram. Além disso, estamos a falar das perdas de guerra, resultado de serviço militar e de mortes em combate. Porque essas perdas também existiram depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, mas estamos a falar... Sim, mas da Primeira Guerra Mundial é um choque para estas sociedades. E depois não esquecer, além disso, de que depois da Primeira Guerra Mundial há uma gripe, uma epidemia de gripe, a chamada gripe espanhola, em 1918, que mata muito mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. E que afeta, sobretudo, os homens novos, quer dizer, mais uma vez, quer dizer, os homens novos, portanto, aquilo atinge muito os exércitos, os soldados desmobilizados, etc. Portanto, a mortandade, a morte era enorme, quer dizer, há um cansaço na maior parte destes países. Portanto, este é um ponto muito importante em termos da Primeira Guerra Mundial, é que enfraqueceu as potências europeias de um modo, eu diria, irreversível. Quer dizer, isto é, nunca mais a Inglaterra e a França tiveram no mundo a preponderância financeira e militar que tinham tido antes de 1914. Isto é mesmo... A Primeira Guerra Mundial é o fim da Europa, basicamente. Quer dizer, é o fim da Europa como um grande centro de potências mundiais. Não se nota imediatamente... o Império Britânico continua, o Império Francês continua, portanto não se nota imediatamente, mas é de facto isso que começa, é esse processo. No caso da Inglaterra, por exemplo, é notório. Em 1914, a Inglaterra é o grande credor mundial, isto é, toda a gente deve dinheiro à Inglaterra.
Em 1918, a Inglaterra deve dinheiro a toda a gente. Quer dizer, é o contrário. É um país endividado, 40% da sua despesa do Estado é gasta em juros, a pagar juros de empréstimos. Tem uma moeda desvalorizada em 60%. A Libra era a grande moeda forte antes de 1914, agora é uma moeda fraca, portanto quer dizer que é muito mais difícil para a Inglaterra importar. E a Inglaterra era o país da Europa que mais depende para a sua alimentação da importação de alimentos. É um país que tinha liberalizado o comércio e, portanto, toda a gente exportava para a Inglaterra. A Inglaterra importava porque tinha meios para pagar as importações, certo, e agora não tem meios para pagar as importações e tem uma dívida enorme. Portanto, isto para a Inglaterra é uma baixa do nível de vida grave. Aliás, está dependente dos Estados Unidos, por exemplo, tornou-se dependente dos Estados Unidos, quando anteriormente, em 1914, se havia relação de dependência, era a dependência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, porque a Inglaterra era o grande financiador e grande investidor nos Estados Unidos. Durante o século XIX tinha sido essa a situação. Agora tudo se inverteu, a relação inverteu-se por causa da Primeira Guerra Mundial, em que os ingleses, para manter o seu esforço de guerra e o esforço de guerra francês e dos seus aliados, é tudo mantido à custa da Inglaterra. Portanto, a Inglaterra paga tudo, basicamente, ou que paga, em grande medida, paga quase tudo. A Inglaterra é um país arruinado. Aliás, é nesta altura que a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia e a África do Sul, que eram regiões autónomas do Império Britânico em 1914, se tornam verdadeiramente Estados independentes. Como é que se nota a diferença? A diferença nota-se desta maneira. Em 1914, quando há a declaração de guerra entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, o Canadá, a Nova Zelândia, a África do Sul e a Austrália entram automaticamente em guerra com a Alemanha. Portanto, são parte do mesmo país. Portanto, a Alemanha entra em guerra com o Reino Unido e entra em guerra com o Canadá, etc. Em 1919, estes países já são signatários individuais do Tratado de Paz, quer dizer, já são Estados separados do Reino Unido, a Ásia. Isto ainda fazem parte da Commonwealth, etc., mas já são... Já têm direito à assinatura própria. Já têm direito a assinar o Tratado de Paz separadamente. Isto é, o Reino Unido já não assina por eles. Certo. Portanto, isto é um momento muito importante. No fim da Primeira Guerra Mundial também acontece outra coisa, por exemplo, também já aqui falámos, que é a independência, a separação da Irlanda do Sul do Reino Unido. Isto é, a Irlanda do Sul separa-se do Reino Unido e, aliás, há problemas com o Reino Unido, e também a França tem problemas com as colónias, com as suas colónias, embora mantendo-as, colónias na África e na Ásia, a partir dos anos 20. Isso tem a ver com questões financeiras de que vamos falar, de que podemos falar mais à frente. Aliás, nestes países, por exemplo, como na Inglaterra, há também a guerra também tem um impacto político. Por exemplo, no Reino Unido, os liberais, o Partido Liberal, que era um dos grandes partidos, havia dois grandes partidos de governo na Inglaterra no século XIX, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Em 1914 é o Partido Liberal que está no governo e é o Partido Liberal que conduz o país para a guerra contra a Alemanha. Essa política de guerra divide os liberais. Há uma parte dos liberais que são pacifistas, que não concordam com a guerra com a Alemanha, e essa divisão facilita, depois da Primeira Guerra Mundial, a substituição dos liberais pelos trabalhistas como outro grande partido. Portanto, ficamos com a situação do século XX, que é os grandes partidos de governo na Inglaterra são o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Ora bem, o Partido Trabalhista é um partido pacifista, ultrapacifista, isto é, não quer intervenções externas, nem quer bem o Império Britânico, quer dizer, portanto, e o Partido Trabalhista vai conseguir chegar ao governo nos anos 20. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, no caso britânico, há nitidamente uma muito menor apetência por intervenções externas, por política com grandes compromissos internacionais do que havia antes de 1914. Mas tu portanto, há uma rejeição da guerra, de intervenções, de imiscuir-se noutras terras. Se o Império Francês e o Império Britânico continuaram, ainda que perdendo muita força, houve mesmo impérios que acabaram dissolvidos. Sim, e esse é o outro facto, que para franceses, britânicos e americanos, quando eles olham para a Europa, o que veem
não é como os Estados Unidos em 1945, que estão a ver a constituição na Europa de um novo poder, a União Soviética, que ocupou metade da Europa. Ocupou metade da Alemanha, ocupou a Polónia, ocupou a Checoslováquia, a Hungria, a Roménia. Esta é a situação em 1945 e com um exército enorme que a qualquer momento pode ser usado para ocupar também a França e a Itália, onde há grandes partidos comunistas favoráveis à União Soviética. Portanto, situação no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Este não é a perspectiva, não é no fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Quando os aliados, a partir do Ocidente, olham para a Europa, o que vêem é um grande vazio. As grandes potências inimigas dos aliados durante a guerra, a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano, portanto, os chamados Impérios Centrais, o que é que lhes tinha acontecido? Tinham-se desagregado, tinham desaparecido no meio de revoluções, de convulsões, a seguir à Primeira Guerra Mundial, logo a partir de novembro de 1918. Portanto, nestes países há grandes problemas com a disciplina militar perante a derrota, portanto, os exércitos desfazem-se, e depois também há grandes problemas de abastecimentos, sobretudo na Alemanha e na Áustria. A Alemanha e a Áustria tinham estado sujeitas durante a Primeira Guerra Mundial a um bloqueio por parte dos aliados, um bloqueio naval, no caso, garantido pela Inglaterra. Portanto, não conseguem importar aquilo que costumavam importar do resto do mundo. Portanto, estão com dificuldades cada vez maiores, e quando chegam a 1918 há mesmo fome na Alemanha e fome na Áustria, isto é, há falta de alimentos, e os aliados mantêm o bloqueio até meados de 1919 para fazer pressão sobre a Alemanha. E isto, apesar, na verdade, a Primeira Guerra Mundial não atinge o território alemão na Europa, sim, mas não é? tem um impacto enorme através do bloqueio. Quer dizer, isto é, o bloqueio naval da Alemanha é uma coisa terrível, porque a Alemanha também não tem o acesso que teve na Segunda Guerra Mundial a uma Europa ocupada, que ocupou, quer dizer, de onde pôde tirar recursos. A Alemanha aqui ocupa, durante a Primeira Guerra Mundial, o norte de França, mas, enfim, uma parte pequenina, não pode viver dali como não pode viver dali, e portanto está em muito maior, quer dizer, curiosamente está em muito maiores dificuldades em termos de abastecimentos no fim da Primeira Guerra Mundial, e depois, repito, nos primeiros 6 meses também de 1919, uma vez que os aliados, para obterem as condições que querem do novo governo alemão, mantêm o bloqueio, e portanto há imensa gente que morre de fome na Alemanha. É uma coisa espantosa. De fome? De fome. Quer dizer, de fome na Alemanha. Há mortes em 1919. Em 1919 morre-se de fome. Isto calcula-se que cerca, enfim, 500 mil, talvez, de pessoas, quer dizer, possam ter morrido de fome. Isto são tudo estimativas, discutíveis. Há gente que tem outras, há historiadores que têm outras perspectivas, mas é muito provável, porque se faz, é o cálculo das chamadas mortes excessivas, quer dizer, isto é, mortes estranhas, que não são normais, que é o padrão, e nos primeiros 6 meses há uma mortalidade excessiva, nos primeiros 6 meses de 1919, isto é, nos primeiros 6 meses depois da Primeira Guerra Mundial, há uma mortalidade excessiva de civis na Alemanha. Bom, e também já existia imprensa, e portanto também há notícias disso. Percebe-se que é o resultado de grandes dificuldades, de grandes dificuldades. Ora bem, portanto, o que é que os aliados veem aqui? Veem os grandes impérios, as grandes potências estão a desaparecer no meio de revoluções, porque as revoluções têm a ver, obviamente, com estas dificuldades de abastecimentos, com a indisciplina militar, portanto é fácil arranjar multidões nas cidades e nas capitais para derrubar governos, na Áustria, na Alemanha, no Império Otomano, quer dizer, há imensa gente armada e imensa gente desesperada nas ruas, pronta para assaltar palácios, para saquear, para fazer pilhagens, portanto é um terreno muito favorável a desordens e golpes de Estado, etc. E depois, claro, os próprios aliados, durante as negociações do processo de paz, portanto, durante o processo de paz
nos primeiros meses de 1919, vão também impor condições que lhes permite ficarem descansados em relação à Alemanha. Quer dizer, a Alemanha tem de renunciar a todas as suas conquistas a leste, a Polónia e a Ucrânia, que os alemães tinham ocupado, sobretudo a Ucrânia. Os alemães têm de reduzir o seu exército a 100 mil homens, sem armas pesadas, sem tanques, sem aviões, sem nada. A Alemanha perde a sua marinha de guerra, que é fundada na Escócia, perde todas as suas colónias em África e na Oceania, portanto, perde toda a capacidade de se projetar no mundo que tinha antes de 1914 e, portanto, quer a Alemanha, quer a França, quer a Inglaterra, quando olham para aqueles, não vêem ali nenhuma para ameaça. aquele lado onde estavam os seus inimigos, a Alemanha, a Áustria, já não estão. Quer dizer, já não estão, e a Alemanha ainda ali está, mas, bem, a Áustria está reduzida a um pequenino Estado, o Império Austro-Húngaro desapareceu, e a Alemanha, enfim, ainda é um grande Estado, mas está numa situação de uma potência de segunda ordem ou terceira ordem, incapaz de ameaçar. O que tu estás a dizer é que a leste não havia nada, e esse nada inclui a Rússia. E esse nada inclui, de facto, a ditadura comunista que em 1917 tinha derrubado a República Democrática da Rússia, uma ditadura comunista que tinha sido instalada com a colaboração da Alemanha, portanto, ainda durante a guerra. Essa ditadura, em princípio, pode parecer uma ameaça, porque a ditadura de Lenin na Rússia tem objetivos internacionais. Sim. Quer dizer, o objetivo de Lenin não é fazer a União Soviética pura e simplesmente. O objetivo de Lenin é começar uma revolução mundial, isto é na Europa, instaurar o comunismo na Europa. É isso que os bolcheviques querem fazer, e isso explica, de uma certa maneira também, uma participação dos aliados na Guerra Civil da Rússia. Portanto, entre 1917 e 1922, o governo comunista, que está sobretudo em Moscou e em Petrogrado, enfrenta vários exércitos nacionalistas anticomunistas, e os aliados participam inicialmente nessa guerra. Aliás, a participação aliada, que consiste no envio de corpos expedicionários britânicos, franceses e americanos para a antiga Rússia, que ocupam sobretudo os portos, o porto de Vladivostok. Eu acho que muita gente também não faz ideia disso. O que tu estás a dizer é que por volta, em que ano? 1918, 1919, há milhares de soldados americanos na Sibéria, há milhares de soldados franceses na Ucrânia, há milhares de soldados britânicos no Cáucaso e também na região do Báltico. Qual foi o objetivo inicial destas expedições militares? Foi impedir que estes portos e estas zonas caíssem nas mãos dos alemães. Reparem, em 1918 ainda há guerra. Os soviéticos, Lenin está a colaborar com a Alemanha, quer dizer, há o risco da Alemanha ocupar toda a Rússia. E, portanto, são enviadas tropas, os aliados enviam tropas para, digamos, assegurarem-se que estes pontos não caem nas mãos dos alemães. Aliás, há também tropas japonesas na Sibéria. Claro que quando começa a guerra civil entre os exércitos chamados brancos nacionalistas e os exércitos comunistas, estas forças aliadas colaboram inicialmente com os nacionalistas contra os comunistas na Rússia. Mas quando se apercebem que a possibilidade de os exércitos nacionalistas derrotarem os soviéticos é bastante remota, em grande medida por questões de logística. Isto é, os soviéticos, Lenin, estão concentrados no centro industrial da Rússia, Petrogrado, Moscovo, e os exércitos nacionalistas estão nas periferias, isto é, onde há muito menos condições para fazer a guerra. E, portanto, estão em desvantagem. Além disso, os comunistas têm uma direção centralizada, o Partido Comunista dirigido por Lenin, enquanto estes exércitos nacionalistas são feitos por vários comandantes que não se entendem entre eles, e, portanto, aquilo que vai acontecer é que
americanos, britânicos e franceses desinteressam-se da Rússia, retiram da Rússia em 1919, 1920, também estão cansados de guerra, não querem fazer uma guerra na Rússia e desinteressam-se. Muito bem. Realmente a Rússia de 1919 ou 1920 não tinha nada a ver com a 1945 ou 1946. Não, a guerra civil russa na prática torna-se uma guerra local, uma guerra longínqua, num país desorganizado, esfomeado. As estimativas é que no fim da Guerra Civil a produção industrial na Rússia sob controle bolchevique, porque nem toda a Rússia, nem todo o Império Russo nessa altura estava sob controle bolchevique, portanto isto é só relativo à área que estava sob controle bolchevique. Nessa área a produção industrial tinha caído 80% comparada com 1914. Nessa área só 60% da terra cultivada em 1914 é que continuava a ser cultivada. Portanto, 40% quase metade, tinha deixado de ser cultivada. Sim. A população tinha caído de cerca de 10 milhões, de 142 milhões para 132. Portanto, quem olhasse para ali não via ali uma ameaça. Portanto, o bolchevismo russo naquela altura não assustava ninguém? Não parecia assustar. E o bolchevismo não russo, porque também o havia, também não parecia assustar. E porquê? Os bolchevistas, a tomada do poder por Lenin na Rússia em 1917 tinha inspirado grupos que até aí tinham estado associados aos partidos socialistas na Europa, na restante Europa, portanto tinham-se tornado partidos comunistas, que eram basicamente socialistas pró-soviéticos. Naquelas condições que tinham sido criadas depois da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, na Alemanha e na Áustria, de grande descontrole, de falta de abastecimentos, populações a protestar porque não tinham alimentos, soldados desmobilizados ou indisciplinados, armados pelas ruas. Foi fácil aí para estes grupos socialistas, agora pró-soviéticos, tentarem organizar tomadas do poder em Berlim, em Munique, na Alemanha, ou em Viena, ou em Budapeste, no antigo Império Austro-Húngaro. E, de facto, tentam fazer isso e tentam estabelecer também repúblicas soviéticas, tal como na Rússia. O que acontece é que tudo isto, em 1919, falha completamente. Isto é, os exércitos que ainda restavam localmente conseguem sufocar todas estas revoluções de tipo soviético em 1919 com violências enormes. Quer dizer, por exemplo, em Munique há combates durante dias, há uso de artilharia dentro da cidade e até da aviação, de bombardeamentos aéreos dentro da cidade. Portanto, é mesmo uma guerra civil, quer dizer, na Baviera em 1919. Na Hungria, a Revolução Soviética é sufocada pela Roménia, por uma invasão romena, quer dizer, que conquista Budapeste. Na Finlândia também há uma guerra civil entre pró-soviéticos e anticomunistas, nacionalistas. É uma guerra medonha. Em 3 meses morreu 1% da população finlandesa, quer dizer, é uma guerra absolutamente medonha, que aliás tem a ver com estes tipos de guerras, isto é, nesta situação de confrontos depois da Primeira Guerra Mundial começou-se a perder a noção da distinção entre civil e militar, isto é, quem estivesse do outro lado, fosse civil ou militar, era batido à mesma, quer dizer, e não se fazia prisioneiros. Portanto, são guerras, são situações tremendas, mas as revoluções bolchevistas por si não resultam, e quando o Exército Vermelho, depois do fim da Guerra Civil na Rússia, o Exército Vermelho tenta uma avançada para o Ocidente, porque de facto Lenin nunca tinha perdido a noção de que a sua principal missão era fazer uma revolução mundial, não era conquistar o poder na Rússia. Para os bolcheviques a Rússia era um país atrasado que não lhes interessava excessivamente, quer dizer, o que eles queriam era fazer uma revolução na Europa. A Rússia era apenas uma base para fazer a revolução na Europa. Sim. E em 1920, quando eles arranjam, meios, tentam avançar para o Ocidente, o Exército Vermelho, Trotsky, e o que é que acontece? O Exército Vermelho é completamente derrotado. Aliás, é destruído. O Exército Vermelho é destruído pela Nova Polónia, pelo exército
da Polónia independente. A Polónia não era independente até 1914, estava dividida entre a Alemanha e a Rússia, torna-se um Estado outra vez independente, como tinha sido no século XVIII, em 1918, 1919, e é o exército desta nova Polónia independente. Este exército, o que é o exército da nova Polónia independente? É os militares que combateram do lado da Áustria, da Alemanha e da Rússia também, quer dizer, e agora são todos polacos, organizam este exército e destroem completamente o Exército Vermelho. O Exército Vermelho avançou com 140 mil homens e 126 mil homens são mortos, feridos ou prisioneiros, portanto desaparece. É como se tivesse entrado na Polónia e tivesse sido comido na Polónia. E a Polónia depois permite-se avançar para Oriente, conquista o ocidente da Ucrânia, o ocidente da Bielorrússia, são conquistadas e anexados pela Polónia, e a vitória da Polónia é decisiva para impedir qualquer, digamos, sintoma de Guerra Fria, quer dizer, uma situação de Guerra Fria como em 1945. Portanto, em 1920 o que acontece é que o Exército Vermelho é derrotado, portanto o Exército Vermelho está longe e praticamente destruído na sua principal, em termos da sua principal força militar. E reparem, podemos imaginar o que é que teria sido se a Polónia não tivesse vencido. Isso já teria significado que haveria um exército soviético na fronteira da Alemanha e da Checoslováquia capaz de apoiar revoluções na Alemanha e na Checoslováquia e, portanto, aí teríamos uma situação completamente diferente. Mas a União Soviética está derrotada e confinada, está muito longe do resto da chegou a Polónia Europa. Para isso. Portanto, a Polónia parece chegar. Aliás, é isso que vai fazer depois a França e a Inglaterra apostarem na aliança com a Polónia para conter quer a Alemanha, quer a União Soviética. Quer dizer, eles julgam que a Polónia bastará para fazer isso, porque a Polónia para estar na origem da Segunda Guerra, não é? Exatamente, em 1939. Quer dizer, mas aparentemente o exército polaco parece capaz, em 1920, de dar conta do recado. Aliás, é curioso, a União Soviética é parece tão pouco ameaçadora que os governos conservadores, e depois até conservadores, sociais-democratas, e depois conservadores da Alemanha nos anos 20 vão estabelecer relações com a União Soviética. A Alemanha vai se tornar o grande parceiro da União comercial da União Soviética e há um acordo secreto para se ajudarem militarmente uma à outra. Quer dizer, portanto, a União Soviética ajuda os militares alemães a manterem-se treinados, etc. Os soviéticos que precisam desesperadamente de apoio ocidental e a Alemanha é um dos principais, a Alemanha é uma das principais fontes. Portanto, isto em relação ao comunismo. Mesmo na Itália, onde os comunistas também julgam em 1919, 1920, que através de greves, ocupações de fábricas, ocupações de propriedades rurais, podem criar um ambiente para uma revolução de tipo soviético. Estes comunistas são, repito, socialistas dissidentes, isto é, os partidos socialistas e sociais-democratas da Europa em 1917, 1918 dividem-se entre aqueles que acham que a União Soviética é formidável e que devem fazer também uma ditadura de partido único, como Lenin tinha feito, e aqueles que dizem que não, nós somos democratas, não queremos ditaduras como na União Soviética. E aqueles que acham que a União Soviética é ótima, formam aqueles partidos, saem destes partidos socialistas e sociais-democratas e formam aquilo que vão se chamar-se os partidos comunistas. É aí que surgem os partidos comunistas. Portanto, na Itália, são estes comunistas que vão também tentar fazer uma espécie de digamos, de revolução e também falham. E falham em grande medida porque suscitam o surgimento de um movimento contrário, que é o movimento fascista, que vem a tomar o poder na Itália em 1922, com Benito Mussolini como chefe do governo. Podia-se dizer, bem, mas aqui está outra ameaça, aqui está uma ameaça diferente. Ok, os comunistas não são uma ameaça, mas está a aparecer estes fascistas na Itália. Bem, primeiro, a Itália não é um grande poder. Aliás, durante a Primeira Guerra Mundial não se tinha comportado excessivamente. É sobretudo um país ainda rural, agrícola, não tem uma base industrial para uma guerra moderna, embora tenha uma indústria interessante, um automóvel, etc., quer dizer, mas não tem uma base industrial suficiente para uma guerra moderna. E além disso, e este é também muito importante, o fascismo de Mussolini
torna-se muito popular no sentido de atrai muitas atenções e imitações nos anos 20, sobretudo depois de Mussolini ter tomado o poder em 1922, mas a verdade é que não há nenhum movimento fascista que conquiste um poder noutro país na Europa até Hitler conseguir conquistar o poder na Alemanha em 1933. Portanto, nos anos 20 o fascismo é italiano. O fascismo é italiano, certo. não é um... E Mussolini está disponível para conversar e para se entender com as democracias ocidentais, tal como, aliás, dentro da Alemanha ele está, enfim, a ditadura fascista propriamente dita é só instituída já em meados dos anos 20, a partir de 1925, portanto, durante algum tempo o fascismo italiano não é também algo que possa parecer ameaçador ou portanto, o fascismo italiano não era ameaçador e tudo o que tinha tentado ser revolução marxista tinha falhado, mas não por falta de tentativa. Não por falta de tentativas. Atenção, nos anos 20 os governos europeus continuam a falar de uma ameaça comunista e do perigo da subversão soviética, continuam todos com essa... Mas mesmo em Itália, desculpa, antes da Revolução Fascista houve de facto confrontos e houve muitos mortos. Há uma guerra civil na Itália, em 1919, 1920, 3 mil mortos, em combates de rua entre milícias fascistas e milícias comunistas, quer dizer, enfrentam-se na rua em combate, quer dizer, portanto há isso, mas os fascistas triunfam ali e os fascistas... O sistema que os fascistas estabelecem, autoritário, uma ditadura de partido único, a partir sobretudo de 1925, não parecem, digamos, constituir um perigo para os restantes países europeus. Quer dizer, a Itália não é uma grande potência, e portanto não é isso que incomoda a França ou a Inglaterra. Ninguém está preocupado com a Itália. Mas ao longo dos anos 20 continuam a existir partidos comunistas. Qual é que foi a atitude da União Soviética em relação a eles depois do desastre polaco? A União Soviética, aquilo que fazem esses partidos comunistas é tentá-los organizar numa internacional comunista e portanto tratá-los na prática como prolongamentos clandestinos da diplomacia soviética. Certo. Isto é, e nos vários países, esses partidos comunistas cujo nome oficial é o de secções nacionais da Internacional Comunista. Portanto, em França, o Partido Comunista é a secção francesa da Internacional Comunista, em Portugal é a secção portuguesa da Internacional Comunista, tem controleiros soviéticos para definir as políticas, portanto eles basicamente são, digamos, é a diplomacia soviética por outros meios. É isso que a União Soviética organiza dessa maneira e, portanto, ficam ao serviço da União Soviética, o que não é um serviço também muito claro nos anos 20, uma vez que depois da morte de Lenin em 1924 há também uma luta pelo poder dentro da liderança soviética, nomeadamente entre Stalin e Trotsky, e portanto também não é claro, quer dizer, isto é, a União Soviética também não parece um Estado com uma política consistente nos anos 20, e já falei aqui da colaboração que a União Soviética tem com a Alemanha. Portanto, a União Soviética não está interessada em subverter a Alemanha porque está, a partir dos meados dos anos 20, está a colaborar com a Alemanha e precisa da colaboração alemã. Portanto, França e Inglaterra, quando olham para a Europa, não estão a ver ali uma ameaça a surgir. E é por isso que os principais investimentos de França e Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial concentram-se no Médio Oriente, isto é, na partilha dos territórios do antigo Império Otomano, e é através do sistema de mandatos da Sociedade das Nações que a Inglaterra e a França basicamente substituem os otomanos no Médio Oriente. Portanto, os ingleses ficam com o mandato da Palestina, da Transjordânia e do Iraque, e os franceses ficam com o mandato da Síria e do Líbano, já falámos aqui disso, e esses é que são os grandes interesses da França e da Inglaterra. É para aí que vinham tropas, é para aí que vinham reforços, estão mais preocupados com a sua projeção fora da Europa do que propriamente com a sua influência na Europa. Agora, eu estou a falar da França e da Inglaterra e não falei dos Estados Unidos ainda, não é? Quer dizer, e os Estados Unidos é um dos grandes, bloco, não é? É o grande vencedor, é mesmo o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, é o grande vencedor. Nos anos 20 já toda a gente percebe que os Estados Unidos vão ser a grande potência hegemónica no mundo e que não têm rival neste momento.
A Alemanha está desarmada pelo Tratado de Paz, a União Soviética parece um país isolado, empobrecido e atrasado. E, portanto, são os Estados Unidos, quer dizer, o que o mundo está destinado a ser é o que os Estados Unidos quiserem. E agora trata-se de saber o que é que os Estados Unidos queriam. Quer dizer, os Estados Unidos... E os Estados Unidos parece não quererem ter nada muito... Não quererem ter grandes trabalhos com o resto do mundo. Era um Estados Unidos isolacionista? Não era bem os Estados Unidos isolacionistas, mas a verdade é que, ao contrário de 1945, em que há uma ameaça, a ameaça soviética, que permite ao presidente Truman mobilizar a sociedade americana para continuar a assumir responsabilidades no resto do mundo, mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Isto é, mesmo depois do fim das ameaças militares diretas do Japão e da Alemanha, mas pode dizer, está aqui a União Soviética, é verdade, estivemos aliados com eles, mas eles agora são uma ameaça. Portanto, vamos ter de nos defender e defender no mundo aqueles que estão do nosso lado, o chamado mundo livre, a Europa Ocidental, vários países e regiões no Pacífico também. Portanto, Truman em 1945 pode fazer isso. Em 1918, 1919 não parece, isto é, os políticos americanos que gostariam de continuar a ter um papel interventivo no mundo não têm os mesmos argumentos. Quer dizer, o político que mais parece voltado para aí é o presidente Wilson, que é presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, mas o presidente Wilson tem uma doença que o incapacita em 1918, 1919, portanto ele, enfim, sai digamos, de cena. Aliás, a doença é escondida, mas ele de facto está incapacitado. E os Estados Unidos, o que é que vão fazer? O que é que vai acontecer? Os Estados Unidos são o grande promotor da Sociedade das Nações, e depois informa o mundo que não vão fazer parte da Sociedade das Nações. Os Estados Unidos, portanto, é uma ideia americana que eles dizem, nós agora não queremos ter nada a ver com isso. Em relação aos seus aliados, a França e a Inglaterra, o que os Estados Unidos, mal termina a guerra, a primeira coisa que os Estados Unidos fazem é: muito bem, nós ajudávamos durante a guerra, emprestámos dinheiro, agora tem de pagar tudo. Aqui está a conta. Aqui está a conta, tem de pagar absolutamente tudo aquilo que nós vos fornecemos em termos de armas, etc, etc. Vão ter de pagar. Quer dizer, portanto, os empréstimos, as ajudas, tudo isso tem de ser pago. Quer dizer, acabou a guerra, já não há razão para não pagar. Aqui não há apenas o resultado do facto de não haver uma ameaça. Também não é pura e simplesmente egoísmo, quer dizer, uma espécie de egoísmo comercial, mas há aqui também uma ideologia. Há aqui uma ideologia, isso é muito importante. Há uma grande relutância ideológica nos Estados Unidos em relação já uma vez falámos aqui disso. Há uma grande relutância ideológica nos Estados Unidos em relação a grandes compromissos externos. Porquê? Porque se sabe que esses grandes compromissos externos vão levar a uma expansão do governo central americano, tornando-o mais forte e tornando-o mais caro. E, portanto, isso seria contradizer a ideia, o modelo da República Federal Americana com um governo pequenino e barato, onde a vida americana passa sobretudo nos vários Estados federais. E, portanto, limitar os compromissos externos dos Estados Unidos é uma maneira de manter a República Americana tal como a República Americana se tinha desenvolvido, isto é, uma federação de Estados autónomos, independentes, com um governo federal muito pequenino e com poucas funções. Aliás, há uma outra razão para isto continuar assim, que é o facto de a administração Wilson, terem feito parte pela primeira vez, num modo influente, democratas do sul dos Estados Unidos. Isto é, da parte dos Estados Unidos que tinha perdido a guerra civil em 1865. Isto é, e eles estão muito pouco interessados numa expansão do governo federal. Muito bem, nós chegamos ao final para quem nos está a ouvir em direto. O nosso tempo terminou, eu despeço-me dessas pessoas até para a semana. Os outros têm mais alguma conversa sobre esta inexistência de Guerra Fria após a Primeira Guerra Mundial. Até já. E então, estávamos a falar dos Estados Unidos da América. Estamos a falar das razões pelo qual os Estados Unidos... Não é bem um isolacionismo. Não é bem isolacionismo. Há esta ideologia. Sim, que podes dizer... Há mais para fazer. Podes chamar ideologia isolacionista. Isto é, a prioridade é a América. E o sistema americano
e não querem de maneira nenhuma que uma política internacional muito ativa do governo americano transforme a sociedade americana. Mas também porque eles achavam que não precisavam, não é? Porque hoje em dia com a dimensão económica dos Estados Unidos resolveria o problema por eles. Essa é outra razão. Isto é, mesmo aqueles nos Estados Unidos, no governo americano, que estariam interessados em ter um papel de organização ou uma certa influência no resto do mundo, pensam que podem ter influência de uma maneira indireta através do sistema financeiro. Isto é, eles não querem envolver-se diretamente nos assuntos do resto do mundo e pensam que não precisam. A única coisa que lhes interessa é que não saia da guerra nem vencedores nem vencidos. E por isso os Estados Unidos resistem à ideia de castigar demasiado a Alemanha e de dar demasiado poder à França e à Inglaterra. Portanto, eles não querem reforçar a França e a Inglaterra e julgam que se esses países continuarem financeiramente dependentes dos Estados Unidos como estão em 1918, basicamente os Estados Unidos não precisam nem de ter exércitos, nem de nada, quer dizer, basta dizer não há crédito. E a partir desse momento conseguem obrigar o governo francês ou o governo britânico a fazer o que o governo americano quer. Portanto, é um bocadinho o poder financeiro, quer dizer, os políticos americanos que querem ter um papel no resto do mundo acham que o poder financeiro chega para isso. Quer dizer, não é preciso ter esquadras, nem ter tropas, nem fazer sentir diretamente a vontade do governo americano. Basta que o Wall Street, isto é, os bancos americanos, não emprestem dinheiro para imediatamente o resto do mundo se submeter aos Estados Unidos. Portanto, esta é a ideia. Portanto, não há, em 1919, 1920, 21, 22, da parte dos vencedores, Estados Unidos e também de França e Reino Unido, a percepção de uma ameaça, de uma continuação da guerra, como há nos anos 40, em 1945, 46, 47, 48, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Agora, o que é que acontece na Europa depois da Primeira Guerra Mundial? Portanto, isto é a percepção que os vencedores têm. E o que é que está a acontecer? E, sobretudo, o que é que está a acontecer entre os vencidos, digamos assim? Os quatro grandes impérios centrais. Os quatro todos, grandes impérios, que é a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e também a Rússia. Quer dizer, são esses grandes impérios que, na prática, organizavam metade da Europa e o Médio Oriente. Todos eles desaparecem. Todos eles desaparecem. Dão origem, no caso da Europa, a 10 novos Estados. Portanto, onde havia 3 ou 4, de repente há 10 novos Estados. E estes são os Estados que sobreviveram. Há muito mais Estados do que estes inicialmente. Alguns dos quais já tinham sido independentes. Sim, no caso da Polónia, por exemplo, no século XVIII. Quer dizer, portanto, volta a ser um Estado... volta a ser um Estado independente. Mas o que é que acontece com estes Estados que estamos a falar? Estados, não é? Sim, Finlândia, Estónia, Lituânia, Letónia, a Polónia, a Checoslováquia, a Áustria alemã, portanto é um novo Estado, a Hungria, que também é um novo Estado, a Jugoslávia, feita a partir da Sérvia, com conquistas da Sérvia, ou conquistas ou não, ou anexações da Sérvia, e a Turquia. E a Turquia também, não é o Império Otomano, é a Turquia, é uma coisa bastante diferente. O que é que têm estes Estados? Estes Estados não têm fronteiras estáveis entre si. Quer dizer, isso é logo a primeira coisa. Quer dizer, não há fronteiras entre eles. Não há fronteiras? Não há fronteiras estáveis, definidas, quer dizer, aceites. Não há fronteiras. Os dois lados não concordavam. Um lado diz que é aqui, o outro diz que é acolá, quer dizer, e, portanto, não há fronteiras estáveis entre eles. Não têm fronteiras fixas, quer dizer, aceites para ambos os lados. E em termos políticos tentaram ser o quê? E eles tentam ser, quase todos eles tentam ser repúblicas democráticas, com base no sufrágio universal e no princípio da autodeterminação nacional, que tinha sido um princípio proclamado pelo presidente americano Wilson em 1918. Dizer que os Estados, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, têm de estar baseados no princípio da autodeterminação de uma nação. Certo. Ora bem, o que é que acontece com estes Estados? Estes Estados querem ser Estados nacionais, dizem que são Estados nacionais, e na prática são todos impérios multinacionais em miniatura. E são Estados... Não tinha existido a limpeza étnica que existiu depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda não há isso, e portanto estas são Estados com grandes minorias étnicas, são muito grandes,
Por exemplo, a Checoslováquia, um quarto da população da Checoslováquia são alemães. 3 milhões de alemães dentro da Checoslováquia. A Polónia tem 1 milhão de alemães também. 3,5% da população da Polónia são alemães. 16% da população da Polónia são ucranianos, eslavos ucranianos. Enfim, há imensos húngaros também na Roménia, há húngaros também na Polónia, há húngaros por todo lado, quer dizer, porque a Hungria é reduzida quase a uma parcela daquilo do território que tinha em 1914 e, portanto, os países vizinhos anexam partes da Hungria e ficam com imensas populações húngaras. Ainda hoje a Roménia, há 6% da população da Roménia é húngara. Quer dizer, isto hoje, quer dizer, em 1920 era muito maior. E também tiveste grandes problemas entre a Grécia e a Turquia. Entre a Grécia e a Turquia, o problema é que a Grécia espera anexar os territórios do Império Otomano, onde há muita população cristã grega, que são basicamente a Ásia Menor, e, portanto, envia tropas para a Ásia Menor para anexar esses territórios. Os turcos organizam-se também militarmente. Há uma guerra entre 1919 e 1922, uma guerra horrível, com massacres, com enormes massacres. 260 mil gregos são mortos na Ásia. Também há massacres de arménios, massacres de outras confissões, enfim, de outras confissões cristãs na Ásia. E aí sim há trocas de população. Há enormes trocas de população. Já falámos aqui disso, 1,2 milhões de gregos, isto é, de cristãos, são expulsos da Turquia e 400 mil muçulmanos são expulsos da Grécia. Portanto, há uma troca de população. Mas esta não é a única guerra, também há uma guerra entre a Hungria e a Roménia entre 1918 e 1919, e mesmo onde não há guerras, há conflitos internos, há um ambiente de represálias, à volta das minorias étnicas. Por exemplo, nesta altura há muitas perseguições de judeus na Europa Oriental, isto é, toda a gente, eles geralmente os vários lados, por exemplo, na Guerra Civil Russa, os nacionalistas e os comunistas combatem entre si e ambos atacam os judeus quando têm possibilidade de o fazer. Portanto, toda a gente ataca os judeus, esses são atacados por todos, por todas as nacionalidades locais, atacam geralmente os judeus, que são vistos como inimigos de todos eles. E como costuma acontecer cada vez que há este tipo de confusão, vêm os regimes autoritários. Sim, há um estabelecimento de regimes autoritários, tirando a Checoslováquia, que é a única que mantém uma democracia mais ou menos funcional. O resto estabelecem-se ditaduras militares, geralmente, e sobretudo há uma cultura de violência que se cria na Europa e que, repito, já o disse em relação ao fim da Segunda Guerra Mundial e aqui da Primeira Guerra Mundial, e neste fim da Primeira Guerra Mundial acontece também, que é desaparece a distinção entre militar e civil. Isto é, por exemplo, na guerra entre a Grécia e a Turquia de 1919 e 1922, todos os turcos para os gregos são inimigo, sejam militares, sejam civis, e todos os gregos para os turcos são inimigos, sejam militares ou sejam civis. São atacados, mortos indiscriminadamente. Portanto, isto há um embrutecimento, uma brutalização da Europa. E depois há outros problemas, além destes problemas étnicos e políticos e militares, há problemas financeiros extremamente graves. A guerra foi paga pelas várias potências imprimindo dinheiro. Portanto, o dinheiro foi declarado inconvertível e depois os governos trataram de imprimir notas para... O que é que significa o dinheiro ser declarado inconvertível? Porque até 1919 há um sistema, dentro do sistema de padrão ouro, qualquer pessoa em qualquer país da Europa pode converter o dinheiro que tem em divisas ou em ouro, quer dizer, mas verdadeiramente em divisas. Portanto, isto é, na Alemanha, alguém que tem marcos alemães pode ir a um banco... o sistema é aceito internacionalmente. Pode ir a um banco e dizer: eu quero converter estas notas que tenho aqui em libras ou em dólares. E o que é que acontece durante a guerra? Os governos que não têm divisas e precisam de divisas, basicamente declaram as suas moedas inconvertíveis, isto é, as pessoas deixam de poder fazer isso. O que é que isso permite também? Isto é, de repente as pessoas só têm aquele dinheiro para usar, quer dizer, não podem converter os seus marcos em dólares ou em libras. Isto permite também ao governo alemão
imprimir marcos indefinidamente. Quer dizer, porque antigamente o que é que acontecia antes? Antes, se o governo alemão quisesse fazer essa impressão de marcos, as pessoas percebiam que eles que estava a haver muito dinheiro e iam converter as suas economias em dólares, não é? Quer dizer, e agora não podem, e portanto, e o que é que acontece nestes países? Bem, há uma massa monetária gigantesca. E no caso da Alemanha, isso ainda se agrava mais, porque os alemães não querem aumentar os impostos, querem, enfim, por causa da ocupação do Ruhr, há greves no Ruhr, que é uma região industrial da Alemanha que é ocupada pelos franceses em 1923, porque os alemães não pagam reparações, os franceses ocupam, os operários são alemães, entram em greve, são, aliás, incitados a isso pelo próprio governo alemão, e o governo alemão, para sustentar esses operários, enfim, vai imprimir dinheiro. E, portanto, há uma hiperinflação na Alemanha, em que praticamente o marco alemão quase que vale menos do que o papel em que está impresso. Portanto, há uma desordem financeira que é também uma desordem social. Porquê? Porque isto leva trabalhadores, aqueles que estão no ativo, a tentarem, através de greves e de protestos, aumentar os seus salários para acompanhar a subida dos preços. Portanto, há uma agitação constante laboral, uma agitação liberal constante, e há também todas aquelas classes médias europeias que viviam de rendimentos, de rendas, por exemplo, de alugar casas ou alugar outras coisas, e geralmente esses aluguéis são declarados fixos e não podem ser alterados, bem, são praticamente expropriadas, isto é, continuam proprietárias, mas a receber, em termos de valores reais, quantias insignificantes, e, portanto, há um empobrecimento maciço das classes médias que tinham sido a base da sociedade europeia no século XIX e que as tornam, aliás, suscetíveis depois à propaganda, quer comunista, quer fascista, quer dizer, aos protestos. Estas classes médias, que eram as classes conservadoras, as classes que tinham mantido, eram as grandes apoiantes da ordem política e civil no século XIX, tornam-se classes revolucionárias também, porque perderam tudo e portanto já não têm mais nada a perder. Mas ao mesmo tempo os anos 20 são muitas vezes classificados como os Roaring Twenties, não é? Portanto, uma época também de cabarés, de diversão, de luxo. A partir de também na Alemanha. Sim, a partir de 1923, 24 há um grande esforço digamos, de estabilização financeira. Há políticas de deflação, austeridade, portanto, na Alemanha e em muitos países europeus. Inglaterra, França, Portugal, por exemplo, também. Há umas políticas de deflação e consegue-se uma certa estabilidade. E isso, depois, acrescentado aos investimentos americanos na Europa. Portanto, há muito dinheiro nos Estados Unidos que, de repente, começa a procurar bons investimentos na Europa e sobretudo na Alemanha. Quer dizer, o que é que acontece na Alemanha? Quer dizer, com estas desvalorizações todas, tudo na Alemanha era barato. E, portanto, um investidor americano, uma tentação enorme de comprar fábricas, de comprar coisas na Alemanha. Quer dizer, há um grande investimento. Aliás, há investimentos, há também empréstimos ao governo, sobretudo aos governos locais alemães, menos ao governo central, mas aos governos locais alemães, de bancos americanos. Quer dizer, é tão fácil, quer dizer, o dinheiro vale tanto, quer dizer, porque é um negócio fantástico emprestar dinheiro aos alemães. Portanto, sim, há uma grande prosperidade nos Estados Unidos. Este é os anos do Great Gatsby, que, aliás, o romance do Scott Fitzgerald, que faz 100 anos da sua publicação, 1925, 2025, este é o ano do centenário do Gatsby, que dá esse ambiente, quer dizer, o ambiente dos Roaring Twenties, do luxo, dos consumos ostensivos, de uma certa relaxamento de costumes, quer dizer, uns costumes muito mais livres do que tinham sido antes da guerra. As pessoas permitem-se comportamentos que antes tinham sido considerados, ao fim, tinham sido olhados com olhos de censura. Portanto, há este ambiente, que é um ambiente que também passa para a Europa, parcialmente, para a Europa em meados dos anos 20. Isto tudo era muito frágil, estava dependente dos investimentos americanos. Em 1929-31, quando o dinheiro americano sai
depois da grande crise de Wall Street, o dinheiro americano sai da Europa, tudo isso desmorona e cria-se o ambiente que vai, enfim, de que vão emergir os anos 30 e a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Bom, e assim termina esta edição de O Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.